Olá, meus irmãos. Então, vou abrir, sem mais delongas, já aqui com o significado de equanimidade. Portanto, relembro que estamos no estudo das personalidades, íamos na número 4. Portanto, há 2 estudos para trás, essenciais, que é esta tríade, esta trilogia, este delta, e então tínhamos visto que a inveja é o grande vício de número 4 e que a equanimidade é a criptonite, é o equilíbrio da balança do 4, que significa serenidade de espírito. É um estado natural e relaxado. É a capacidade de experimentar de maneira estável as diferentes situações do mundo físico, das sensações, da mente e dos fenómenos, ou seja, da alma, do eu, do ego. É caracterizada pela profunda tranquilidade, completamente livre de oscilações. Nada paga o preço de estarmos felizes por nós mesmos. Alcançando esse estágio, até mesmo os relacionamentos ficam mais fáceis de se lidar, de pensar, usando a razão ao invés do coração. Usar o lado esquerdo em vez do direito, mas já equilibrado. E isso traz uma paz incomensurável. Isto é equanimidade, é o equilíbrio da sua inveja. E o número 4 necessita bem disto. E então agora vamos já passar ao 5, que é o observador. E o seu vício emocional é a avareza. As pessoas que adotaram o tipo 5 são centradas na mente e têm uma curiosidade pelo entendimento, tornando-se estrategas extremamente racionais. Lado esquerdo. O vício emocional é a avareza, que, por ser inconsciente, é justificada com a atitude pouco expressiva e autoimagem lógica e prudente. O nome observador vem da atitude de não envolvimento, como se preferisse estar em segundo plano, de onde pode ver melhor sem perder o seu senso crítico. Dos tipos do Enneagrama, são os mais na dele. Estão mais na minha, né, cara? Preferem estar consigo mesmos envolvidos em atividades que só dizem respeito a eles próprios. A principal consequência negativa desta forma de se organizar reside na dificuldade em reconhecer as suas reais necessidades. E tal afastamento de si revela pessoas frias e calculistas que creem na mente como meio de conseguir as coisas, substituindo emoções por pensamentos. Deus colocou a cabeça mais alto que o coração para que a razão pudesse dominar o sentimento. Prefere o racionalismo ao empirismo, não se permitindo sequer desejar algo que não seja lógico, ou expressar sentimentos que, por sua vez, são vistos como inadequados. No trabalho, no meio profissional, encontramos o tipo 5, normalmente ligado a uma área do planeamento. Engenheiros, pesquisadores e informática são algumas das áreas em comuns. A sua capacidade de análise faz deles verdadeiros jogadores de xadrez, estrategas únicos, trazendo ao grupo o valor das metas de longo prazo e do planeamento estratégico. Mas em sua compulsão tornam-se distantes e inacessíveis, com respostas curtas e diretas,
afastam as pessoas, mostrando pouco ou nenhum apreço pela presença deles. Aqui em Portugal costumamos dizer que dão um coice. Para maior equilíbrio, o número 5 reconhece que o seu padrão de comportamento como sendo uma maneira de se organizar e não o que realmente são. Então estão abertos a desenvolver a neutralização do vício emocional, a avareza e o contato consigo mesmo por meio da virtude do desapego da mente. Desapego da mente. Esta ferramenta os auxilia a reconhecer o que querem a partir de si mesmos, não mais por meio de racionalização. Aceitam e expressam mais os seus sentimentos, permitindo uma integração maior dos seus sentimentos, pensamentos e ações. O positivo, não é? O triângulo para cima, é que são analíticos, especialistas e ponderados. O triângulo para baixo é que são calculistas, distantes e frios. Passemos então à personalidade tipo 6, o questionador. O vício emocional do questionador é o medo. As pessoas que adotaram o tipo 6, só aqui uma à parte, não é? Só por aqui, não é? Qual é o medo religioso, o medo dos inquisidores, não é? Que perdessem o domínio sobre as pessoas, não é? Portanto, o questionador, o inquisidor, tem sempre medo e então defende-se com o que tinha à mão, não é? Que era o império, a união política e religiosa. Portanto, as pessoas do tipo 6 são centradas na ação ou na emoção, visando ao controle. Né? São atentas e desconfiadas, embora não necessariamente expressem isso. Preferem-se preparar a atirar-se de improviso. O vício emocional é o medo, que por ser inconsciente é justificado com a autoimagem de precavido e realista. O nome questionador vem da atitude desconfiada e alerta do tipo: enquanto você está indo, eu já fui e estou voltando, né? No subtipo sexual encontramos a forma contrafóbica, que é reconhecida com atitudes opostas ao medo, do tipo: você está olhando aí? Vai encarar? Pois é. A principal consequência negativa desta forma de se organizar reside na dificuldade em reconhecer as suas reais necessidades. E tal afastamento de si revela pessoas ansiosas que sempre têm um pé atrás. Né? Eu só confio em Deus, maldito homem confia no homem. Oh, dá lá. Preferem o conhecido e querem se preparar para o desconhecido. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou melhor ainda, melhor prevenir do que remediar. Eles têm sempre um provérbio. No caso dos contrafóbicos, a expressão é sempre oposta, de não submeter ao mando do outro, ou pelo menos questionar agressivamente as intenções do outro. A melhor defesa é o ataque. Enquanto você está indo, eu já estou voltando. Esta é uma atitude que encobre uma desconfiança sobre as reais intenções dos outros e uma predisposição a interpretar os outros como uma ameaça. No trabalho, né, no aspecto profissional, encontramos este tipo 6 normalmente ligado às gerências de pessoas e procedimentos, produção, financeiros, recursos humanos, são algumas das áreas comuns. As suas capacidades de perceber riscos faz deles hábeis críticos de processos, trazendo um leque de possibilidades de falhas.
Além disso, são gerentes gregários que facilmente conseguem trazer o espírito de equipa, o qual vale um por todos e todos por um. A lealdade é uma marca registada deste padrão de comportamento, mas na compulsão tornam-se rígidos cobradores de normas e procedimentos como maneira de garantir o controle. Os contrafóbicos são encontrados em lideranças assumindo riscos como colaboradores ou empresários. Para maior equilíbrio, número 6, reconheça o seu padrão de comportamento como sendo uma maneira de se organizar e não o que realmente vocês são. E então estarão abertos a desenvolver a neutralização do vício emocional medo e o contacto consigo mesmo por meio da virtude da coragem e da confiança em si mesmos e logo no seu próximo. Esta ferramenta os auxilia a reconhecer o que querem a partir de si mesmos, não mais por meio da regra ou do que é mais lógico ou seguro. Aceitam e expressam mais as suas emoções, permitindo uma integração maior dos seus sentimentos, pensamentos e ações. Lindo, não é? Como as virtudes do Eterno são um bálsamo para o sábio. A tríade para cima, positiva, é que são consequentes, gregários e leais. O delta para baixo é que são apegados, moralistas e rígidos. Mas atenção, tudo isto pode ser bom também. Nunca se esqueçam isso. Nunca cataloguem ninguém de mau ou bom. Nunca se esqueçam disso. E agora vamos para o número 7. O sonhador, o vício emocional é a gula. As pessoas que adotaram o tipo 7 são centradas na mente. Têm uma agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo, dando prioridade ao prazer. O vício emocional é a gula, que por ser inconsciente é justificada com a atitude entusiasta e autoimagem de hábil improvisador. Faço do limão uma limonada. O nome sonhador vem da grande quantidade de ideias e planos, beirando o impossível. A principal consequência negativa desta forma de se organizar reside na dificuldade em reconhecer as suas reais necessidades. Tal afastamento de si revela pessoas superficiais que se subcarregam com atividades como meio de fugir das dificuldades emocionais. O otimismo exagerado também revela pessoas que evitam o desprazer, olhando para o mundo com óculos cor-de-rosa. No trabalho encontramos o tipo 7 normalmente ligado a uma área em que não haja rotina e a criatividade seja necessário. Marketing, vendas, planeamento e negociação são algumas das áreas comuns. Seu otimismo e criatividade são muito úteis nas situações em que o tema principal é a busca de novas soluções. Mas em sua compulsão são indisciplinados e irresponsáveis, fugindo da rotina por meio de argumentos manipuladores. Chocam-se com aqueles que são mais rígidos e querem seguir os passos previstos. Para maior equilíbrio, número 7, reconheça o seu padrão de comportamento como sendo uma maneira de se organizar e não o que realmente vocês são. E então estarão abertos a desenvolver a neutralização do seu vício emocional, a gula e o contacto consigo mesmos por meio da virtude da sobriedade. Sobriedade é a criptonite da gula. Esta ferramenta os auxilia a reconhecer o que querem a partir de si mesmos, não mais por meio do prazer imediato, permitindo uma integração maior dos seus sentimentos, pensamentos e ações.
A tríade para cima, o delta positivo, é que são bem-humorados, improvisadores e otimistas. O delta para baixo é que são alienados, fantasiosos e utópicos. E volto a dizer que não é próprio aqui, quando caracterizo como positivo e negativo, portanto, é o positivo já está bem equilibrado, evoluído, e o negativo, não é, está em transformação, em evolução, em equilíbrio. Portanto, o negativo não quer dizer que seja propriamente do mal, mas sim pode evoluir, equilibrar-se. Vamos agora para o número 8, que é o confrontador. O seu vício emocional é a luxúria. Isto aqui, Dante teve uma grande cota parte aqui dos vícios. As pessoas que adotaram o tipo 8 são centradas na ação e têm uma facilidade em mandar e liderar, dando prioridade à realização. O vício emocional é a luxúria, que por ser inconsciente é justificado com a atitude dominadora e autoimagem realizadora. Tudo ao seu redor tem de ser intenso e desafiador, numa atitude de dar um boi para não entrar e uma manada para não sair. O nome confrontador vem da facilidade com que se posicionam a respeito do que querem, expressando-se de forma direta e objetiva, intimidando com a sua aparente segurança. A principal consequência negativa desta forma de se organizar reside na dificuldade em reconhecer as suas reais necessidades. E tal afastamento de si revela pessoas insensíveis, apegadas à força e ao poder. Dominadores agressivos tornam-se conhecidos como verdadeiros rolos compressores. Facilmente tendem ao exagero, desconsiderando o que os outros pensam e sentem. Isto na fase de desequilíbrio. No trabalho encontramos o tipo 8 normalmente ligado à liderança, óbvio, não é? Este é o perfil típico do empresário megalómano que cresce rapidamente, seca tudo à sua volta, consome tudo. O seu feeling para os negócios e a sua autoconfiança fazem deles pessoas que inspiram crescimento e superação. Sem dúvida, não é? São bem idolatrados por aqueles que metem a matéria em primeiro lugar. Por meio de atitudes diretas e eficazes, transformam as organizações rapidamente, mas em sua compulsão assumem a centralização do poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou ainda, será do meu jeito ou de jeito nenhum? Is my way or highway? Para maior equilíbrio, quando o tipo 8 reconhece o seu padrão de comportamento como sendo uma maneira de se organizar e não o que realmente são, estão abertos em desenvolver a neutralização do seu vício emocional, que é a luxúria, e o contacto consigo mesmos por meio da virtude da inocência. Esta ferramenta, este bálsamo do Eterno, os auxilia a reconhecer o que querem a partir de si mesmos, não mais por meio do poder e da dominância, permitindo uma integração maior dos seus sentimentos, pensamentos e ações. O seu delta para cima, o seu delta positivo, é que são assertivos, objetivos e realizadores. O seu delta para baixo é que são agressivos, intolerantes e vingativos. E agora, a última, o preservacionista, o nome mais complexo, não é? Que é o diplomata, o que quer equilibrar tudo e todos, tira a espada quando é preciso. As pessoas que adotaram o tipo 9 são centradas na emoção ou na mente. Têm uma atitude mediadora, dando prioridade ao bem comum.
O vício emocional é a indolência, que, por ser inconsciente, é justificada com a atitude tranquila e autoimagem conciliadora. Se cada um ceder um pouco, todos ficarão bem. O não preservacionista vem da busca de preservar o status, evitando o conflito em prol da paz e da tranquilidade. A principal consequência negativa desta forma de se organizar reside na dificuldade em reconhecer as suas reais necessidades. E tal afastamento de si revela pessoas apáticas que desenvolveram um estado de anestesia para não sofrerem atritos com a realidade. Não são amigos da realidade. Uma atitude de hiperflexibilidade os deixa amorfos, adequando-os facilmente ao ambiente. São pessoas que expressam serenidade e calma, mesmo não sendo estes os seus sentimentos reais. A apatia emocional os deixa indecisos, a ponto de serem conhecidos como tanto faz. No trabalho encontramos o tipo 9 nas mais variadas áreas. Sua facilidade em se adaptar permite manter-se em atividade por longos prazos. Sua facilidade em se adaptar permite manter-se em atividade em longos prazos. O camaleão vai se mantendo, o politicamente correto, resistindo inicialmente a mudanças, mas adaptando-se no decorrer do tempo. Adapta-se para se manter. Parece mesmo as religiões, não é? Vão-se adaptando os hábitos, não é, dos outros para se manterem, para dominarem. Administrativos, secretariados, atendimento ao público, auxiliares, vendedores. Não é? Sua habilidade mediadora é muito útil nas situações em que é necessário desenvolver tarefas de longo prazo. Mas, em sua compulsão, acabam cedendo para evitar o conflito. Tornam-se indecisos e procrastinadores, preferindo a realização de tarefas ao envolvimento ativo na busca de soluções. Vão-me fingir de morto para sobreviver. Para maior equilíbrio, os tipo 9 reconhecem o seu padrão de comportamento como sendo uma maneira de se organizar e não o que realmente são. E então estão abertos a desenvolver a neutralização do vício emocional, indolência e o contacto consigo mesmo por meio da virtude, do bálsamo, da ação correta. Não é o politicamente correto, é o que tem que ser. Tem que ser. E então, pois, sofremos as consequências, mas temos de fazer o correto, não o politicamente correto. E esta ferramenta os auxilia a reconhecer o que querem a partir de si mesmos, não mais na atitude adaptativa, camaleónica, ao meio em que estão inseridos, permitindo uma integração maior dos seus sentimentos, pensamentos e ações. A tríade positiva é que são calmos, flexíveis e mediadores. A tríade negativa, o delta para baixo, é que são apáticos, inseguros e com pouco senso de direção. Portanto, este é o estudo das 9 personalidades básicas, que, por sua vez, vão para subtipos, como, volto a referir, deixei o link dos enneagramas para vocês verem, não é? Aqui as 9, tem lá para baixar, portanto, estas 9, cada subtipo dá para outro, cada tipo dá para um subtipo, e tudo isto é extremamente necessário para você compreender a sua. Por exemplo, um romântico, ele também é perfeccionista e também é prestativo, não é?
o preservacionista só pode ser questionador e bem-sucedido. Portanto, você é romântico, quer ser bem-sucedido, não dá. Tem que casar com um preservacionista ou então tem que o contratar, entende? Por isso não se matem. Por isso é que o estudo da personalidade serve para você não se matar, não ser o que não é, viver uma vida que não é a sua. Deixe disso, seja amigo da realidade, viva, construa a sua personalidade sobre o seu caráter. Seja uma pessoa de bem, verdadeira, para não ter que ser rehologramado, para não ser considerado um injusto, um falso. Para o Eterno não diga, nunca vos conheci, seus manipuladores, seus falsos. Portanto, espero que este estudo tenha servido ou que vá servir para você mudar, evoluir, equilibrar o seu caráter e a sua personalidade. O próximo estudo vamos falar então do temperamento. Portanto, o caráter é o ground zero, é os alicerces. A personalidade dá forma ao caráter, exterioriza o caráter. É a vestimenta do caráter. E no próximo vamos ver que o temperamento é como a sua personalidade se expressa para o mundo, para o seu próximo, para o seu redor. Portanto, e esse estudo também, já penso que vocês aí já muitos conhecem, mas aqueles que não conhecem vão ter a oportunidade, portanto, de dar mais um passo, de evoluir, de se iluminar mais um pouco. E como digo sempre, comentem, comentem, comentem. Nunca, podem comentar até mais de uma vez. Né? Nunca se cansem de comentar. O sábio evoluído é um comentador nato. Ele comenta para evoluir o seu próximo. Não é? Isso é que é exortar, edificar. Não é? Portanto, comentar é tudo isso. E comentar para referência, não só para este trabalho, mas principalmente para quem vem ver o trabalho. Encontra comentários dignos, comentários evoluídos e edificantes. E então vê que isto aqui é um canal, é uma filosofia de vida, que aqui tem que ser expresso por palavras, não é? Mas que na vida real pregamos com ações e não com palavras. Nesta filosofia, nós pregamos com ações. E então o próximo vê a ação, vê, conhece, conhecia. Mas o que é que mudou? O que é que te fez tu mudares de uma ação para a outra, uma ação muito mais evoluída? E aí sim, ele então explica o que é, como é que ele evoluiu, com o que é que ele evoluiu, com quem ele evoluiu, e aí é muito mais simples do que andar para aí a falar. Né? Palavras leva-as o vento e para pouco serve, só para ser catalogado de fariseu, de religioso, de louco. Não. O sábio adora o silêncio, venera o silêncio, fala quando lhe perguntam. Ou então mesmo numa ocasião que aí há que falar, não é? Mas isso é extremamente raro. Portanto, isso é a exceção à regra. Portanto, espero por vocês no próximo estudo, que vai ser o temperamento da personalidade. Então, grande abraço para todos. Gostei muito de estar convosco. Espero que vos tenha evoluído mais um pouco. E questões, coloquem aí e baixem o estudo. Está aí no link. Baixem a figura do Enneagrama, estudem, vejam a vossa personalidade, sejam sábios, vejam o seu próximo, analisem o seu caráter pela personalidade, que sabem que a personalidade é que exterioriza o caráter, se ele for sincero, senão é outra máscara. Portanto, e vocês através do Enneagrama também veem como é impossível um romântico ser preservacionista, ser questionador. Portanto, aí ele está a fingir, não pode ter ambas.
Portanto, mais uma vez, adorei estar convosco reunido.